Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais está no ar e hoje eu tenho a alegria de tomar um café aqui com a doutora Adriana Barcelo. Doutora Adriana, um brinde à vida. Um brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, um prazer gigantesco. Maravilha. Prazer é nosso, até porque a doutora Adriana Barcelo é nutricionista, gerontóloga e pesquisadora da Fiocruz. Então, a gente tem muito assunto para conversar hoje aqui durante esse café, né, doutora Adriana? Com certeza. Vamos começar pela nutrição, né, doutora Adriana? A gente é o que come? Tem esse ditado, não tem? Tem. Eu acho que a gente é o que come, o que os nossos pais comeram, o que os nossos avós comeram, né? Isso reflete para a vida inteira? Reflete, porque reflete no nosso DNA. Então, reflete na nossa genômica, reflete no como o nosso corpo responde aos alimentos, reflete na nossa expectativa de vida. Então, quando a gente pensa assim, até numa mãezinha, numa moça que está querendo virar mãe e é encaminhada para a gente, bom, olha, o pai e a mãe, futuros, têm que começar a preparar a alimentação, o estilo de vida agora, porque isso vai refletir no adulto que seu filho vai ser amanhã. Ou seja, antes mesmo de engravidar, já tem que mudar a alimentação? É o ideal. Tem vários trabalhos mostrando que uma alimentação rica em fast food ou bebida alcoólica aumenta a incidência de doenças como diabetes, pressão alta, na criança que vai nascer quando em vida adulta. Então, depois dos 40, quem aparece com algumas doenças, como diabetes, principalmente hipertensão, foi consequência de uma alimentação não saudável? O que acontece? Existe um lado que é o que os cientistas chamam de imprint metabólico, que é o que você traz de herança, de predisposição a desenvolver uma doença metabólica, uma diabetes ou algo assim. O que o teu estilo de vida fez para expressar esses genes, ou seja, para fazer com que essa doença ocorra, porque não é que você vai ter um estilo de vida super saudável e eu vou dizer, então você nunca vai ter a doença. Não é isso. Mas você pode adiar esse momento, fazer com que ela aconteça com menor intensidade ou até vir a não ter, se você tiver uma alimentação mais saudável. Quando a gente fala em alimentação saudável, existem vários conceitos. Para uns é isso, para outros é aquilo. E para a senhora, qual é a sua definição de alimentação saudável? O Ministério da Saúde ele tem um padrão de alimentação saudável que é baseado na estatística e que a gente segue, tá? Qual é? Que é aquele de comer mais legumes e verduras, não comer fast food, comer alimentos in natura ou minimamente processados, evitar os processados e ultraprocessados. Mas o que a gente sabe hoje é que a genética ela é muito impactante no como o nosso corpo responde ao ambiente. Então, o que é bom para mim, não necessariamente é bom para você. E aí, quando a gente está falando de estatística, se eu não sei o teu manual de instruções, eu vou trabalhar com o Ministério da Saúde, eu vou trabalhar com essa perspectiva, porque eu estou trabalhando com o que funciona para a maioria das pessoas. Mas se eu conheço o seu manual de instruções, pode ser que a quantidade de ovo ou de fruta não seja exatamente aquela do aconselhamento de uma alimentação saudável. Talvez você precise de muito mais verdura e legume. Talvez aquela dieta de comer muito mais proteína, que inclui ovos, né? O coitado do ovo, ele vilão, e mocinho a cada momento. Mas tem pessoas que são ultra absorvedoras. Né? Absorvem melhor? Absorvem muito. O intestino absorve muito colesterol. Entrou, ele absorve. Outras pessoas já têm uma capacidade de absorver mais lentamente, com melhor controle. Então, essas pessoas que têm uma absorção do colesterol um pouco mais modulada pelo organismo, elas podem comer mais ovos. A que absorve muito rápido já vai ter um efeito de maior risco cardiovascular. Então, o manual de instrução faz diferença aí. Bom, e para a gente descobrir esse manual de instrução, a senhora é pesquisadora da Fiocruz. E tem um estudo que a senhora desenvolve com seus pacientes de mapeamento genético para descobrir realmente quais os alimentos que me fazem bem,
que o que me faz bem, mas não faz bem para minha amiga? Como No é esse momento estudo? a gente não está com esse estudo na Fiocruz, É mas a gente faz o acompanhamento no consultório particular. Certo. E aí a gente faz um mapeamento, cria o mapa, o manual de instrução da pessoa faz um mapeamento genético, e a gente tem alguns modelos, a pessoa identifica qual que fica melhor para ela, mas assim, um mapeamento de como o corpo responde à chance de ter predisposição a diabetes e o quanto a qualidade do sono ou o tipo da atividade física, ou a intensidade da atividade física, ou o alimento A, B ou C podem interferir para melhorar ou piorar isso. Qual é o ideal, né? Qual é o ideal para aquela pessoa? A gente está tomando um café maravilhoso. Certo. Né? Café delicioso, café rico em antioxidantes, café está relacionado ao aumento de termogênese, a redução de risco cardiovascular, tem uma série de benefícios, melhor memória, resposta cognitiva. Só que tem pessoas que são metabolizadoras rápidas, outras lentas do café. Isso influencia qual o horário do café? Então, qual o melhor horário para tomar? Com esse estudo, com esse diagnóstico, então a gente é capaz de saber qual é o melhor horário para eu tomar o café, a quantidade, é isso? Exatamente. Eu me beneficio mais com apenas um cafezinho por dia ou 3 ou 4 cafezinhos? Eu tenho que tomar ele mais aquele filtrado ou o ideal é mais o expresso? Doce ou amargo, né? Também. Exato, doce ou amargo, exatamente. Apesar de que a gente açúcar e adoçante, nutricionista pede para, pelo amor de Deus, tentarem não usar. Um dia a gente pode conversar sobre, ou se você quiser, a gente conversa sobre essa questão do como o corpo reconhece, né, o açúcar e o adoçante. Essa regra do açúcar e do adoçante, então, vale para todos, independente desse estudo a partir do DNA. Isso vale para todos. Vale para todos, né? O ideal é quanto menos açúcar, melhor. E o adoçante, ele engana o nosso corpo e aumenta o risco de resistência insulínica. Pronto, essa regra é para todos. É para todos. Aí como é que faz esse exame, doutora Adriana, para a gente saber qual é a dosagem que eu tenho que tomar de café? De chocolate. Chocolate é outro que, assim, eu diria que é quase para todos. Quanto menos açúcar, né, quanto percentual maior de cacau, melhor. Mas é quase para todos, porque é um antioxidante fabuloso, é igual o café. Certo. Bem faz a quantidade, a gente olha ali no manualzinho. Certo. É um exame de saliva. Então, existem alguns laboratórios no mercado. Então, um laboratório é uma escovinha que você escova a bochecha, embaixo da língua e tal. E a gente pega esse pedacinho de celinhas escovadas e manda para o laboratório para fazer análise. Outro, você junta um pouquinho de saliva e manda para o laboratório. Certo. Até porque existem testes também específicos para ver a sua idade biológica. Né? Ah, esse teste também comprova isso? Também. A gente pode ver só a relação do corpo com o alimento. A gente pode ver a relação do corpo com a atividade física, a relação do corpo com o sono, com medicamentos, e aí eu deixo mais para o marido falar, e com a idade biológica. Tipo, o que eu tenho feito até agora? Está preservando as células do meu corpo? Porque o nosso corpo, segundo a gerontologia, ele tem peças que foram programadas para viver em torno de 120 anos. 120 anos? Se a gente cuidar bem delas, elas vivem mais. Se a gente não cuida tão bem, vivem menos. Então, como cuidar, mal falando, desculpem a comparação, com um carro. Se você troca o óleo, põe combustível, põe água, dirige com cuidado, ele dura bastante. Agora, se você dirige feito um louco, troca os combustíveis, bota combustível errado, esquece de botar água, vai danificar o carro mais rápido. Pense no nosso corpo da mesma maneira. Dá um prego, como a gente diz aqui no Ceará. Exatamente. E se ler o manual de instrução, ele dura mais ainda, né? É igual a gente. Viver Mais vai para o intervalo e a gente volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano.
eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. De volta com Viver Mais, conversando aqui com a doutora Adriana Barcelo, tomando esse café. Maravilhoso. Aliás, doutora Adriana, eu tenho que fazer aqui uma informação. Eu encontro muitas pessoas na rua que dizem, Ian, dentro daquela xícara não tem café não, vocês não tomam. Tem café sim, quentinho, ó. Eu encontro muita gente dizendo, vocês ficam fingindo que tem café. Nós estamos aqui no Café Santa Clara, do Dragão do Mar. Cheiro de café. Vocês acham que a gente não ia tomar café, né? Eu tô quase acabando com o café daqui a pouco, de tão Pedi maravilhoso. Pedi aqui um bis. Bom, doutora Adriana, quando, depois dos 40, as pessoas costumam se preocupar mais com a questão da saúde, né? Para ter essa longevidade que os genes, dizem Isso. que a gente pode viver até 120 anos. Até se a gente cuidar bem das peças. Então, existe uma regra, digamos assim, para alimentação depois, para a gente ter essa longevidade ou não? É preciso fazer o exame que a gente falou anteriormente? Então, a regra seria realmente o guia de alimentação saudável do Ministério da Saúde, que é o mais global possível. Agora, Adriana, mas eu quero viver o máximo e com qualidade de vida, correndo na praia, se possível. Porque Isso. viver muito não necessariamente é viver bem, né? Exatamente. Viver muito na cama não é a mesma Isso coisa. não é viver, Isso não é né? viver. Aí eu vou dizer, então, o ideal é que você viva por precisão, ou seja, você tem um manual O manual de instrução. manual de instruções. Trabalhe com um nutricionista, um médico, um preparador físico que trabalhe por precisão, que a gente chama de prescrição personalizada, individualizada, que aí vai ver o que funciona para Ian. Isso Que aí a faz dieta cetogênica funciona para mim, pode funcionar, pode não funcionar para você. Quando a gente fala em ficar mais jovem, a senhora teria algum exemplo desse exame que foi feito, que constatou alguma alteração, que a pessoa tinha mais ou tinha menos? E diante dessa definição, como é que a gente deve agir? Temos, assim, eu vou pedir licença porque está no nosso Instagram e está no Instagram dela, porque senão eu não poderia falar, mas a gente tem uma atriz aí famosa, você acompanha no nosso Instagram, você viu, Sim, né? a Tânia Alves, né? Isso. Cantora, atriz, fantástica. Maravilhosa, sou fã de carteirinha dela. Aham. E ela é um amor de pessoa, né? E ela acompanha com a gente e ela fez o teste do telômero, né? Que diz a nossa Chama idade. teste do telômero. Telômero. Que também é por saliva, escovinha, bem rápido, sem dor. E aí, telômero. E ela descobriu que, na verdade, ela tem 40 anos de idade. E a idade biológica dela é 40. Biológica é 40, a Certo. cronológica é 70. 70 anos, ela é 30 anos mais jovem. Mais jovem. Mas a Tânia, ela tem um histórico de se cuidar desde sempre, Ela tem um não estilo tem? de vida fabuloso, ela tem uma alimentação higienista, ela faz atividade física, ela cuida da mente, ela é aquela bomba elétrica que trabalha muito, que é cheia de novidades, né, de talentos, mas que também Tem usa um esses equilíbrio. talentos para manter o equilíbrio do corpo dela de uma maneira fabulosa. Como gerontóloga, doutora Adriana, o que contribui mais, assim, para esse envelhecimento? A Tânia tem esse histórico de tranquilidade, mesmo sendo bastante ativa. O que contribui para a gente não envelhecer bem? Olha, agora que a gente nos últimos anos vem estudando mais a genética e se aprofundando mais nesse olhar, porque quando eu fiz a gerontologia a gente brincava que árvore a gente corta, você conta os anéis, você sabe quantas primaveras ela teve, né? Ou quantos invernos. E o humano a gente não tinha marcador. Então agora que a gente tem um marcador, eu diria que é como você encara a vida. Quanto mais você lê o seu manual de instrução. Porque o fato de você saber que uma coisa faz mal, não necessariamente te obriga a não fazê-lo. É uma questão de autocontrole. Então, quando a gente fala em prescrição, em nutrição de precisão, a gente fala na autonomia da pessoa que está ali participando do cuidado. Não é mais paciente, não é mais eu te cuido, é nós cuidamos de você juntos.
né? É uma questão de integrar o processo. Você é autor do seu cuidado. Eu sou a pessoa que vai te ensinando a interpretar a regra que está ali no manual. Perfeito. Né? Então não basta como fosse treinador. Não basta só uma alimentação. É um conjunto. É um conjunto, né, para a gente envelhecer bem. Porque o que eu escuto muito, doutora Adriana, e contesto sempre, a pessoa, ai, agora eu vivo com dor nos quartos, ai, não sei o quê. É a velhice, é a velhice. Essas dores não são sinônimos de velhice. Ai, estou muito cansada porque eu estou velha. Tudo atribui à velhice. Ficar velho, ou ficar idoso, eu prefiro essa expressão, mas é porque, culturalmente, as pessoas no Ocidente tratam o velho como alguma coisa descartável, né? Não serve mais para nada. Mas ficar velho não é ficar doente. Ficar velho é cronologicamente ter tido mais experiências de vida. Que lindo isso. E as experiências de vida não precisam vir com doença. Exatamente, mas muita gente ainda não absorveu esse conceito. É verdade. Né, doutora Adriana? Infelizmente, não. Muita gente acha que eu vou esperar, vai acontecer. Eu não vou poder mesmo. Eu vou. Minha mãe era diabética e eu vou ficar mesmo. Eu já estou velha, eu não vou passear não, porque eu não tenho mais tanto tempo de vida. Gente... E nem imagina que esse passeio pode ser um grande remédio para aumentar teu tempo de vida. Essa né? ideia de não vou viver muito, vai. Se você passear aí que vai viver mais. Quando a senhora fala da questão de, minha mãe teve diabetes, eu também vou ter. A questão da hereditariedade, ela contribui muito também para essas doenças, além da alimentação, mas pode ser revertida, né? Não é porque minha mãe teve que eu vou ter que ter. Não necessariamente. Isso não é. Genética não é destino. Tá. Genética não é destino. Então, a hereditariedade existe. Agora, quando a gente vê, você herdou a possibilidade de ficar diabético do seu pai e da sua mãe, ou só de um dos dois? É o que a gente chama de homozigoto ou heterozigoto. Foi dos dois. Mas foi em quais genes? Quais são os genes que aumentam as suas chances de evoluir para uma doença como diabetes? Esse gene funciona como? Relacionado a ter muito estresse, ou relacionado a uma alimentação mais rica em açúcar, ou mais rica ou ao fato de você estar obesa. Então, peraí. Então, se obesidade e qualidade de sono ruim para você são indutores para expressar esses genes, então vamos tentar não expressar esses genes, vamos tentar modificar essa realidade, vamos tentar não ser obesos, vamos tentar dormir melhor. Aí eu gero um comodismo. Não, minha mãe já era assim, então eu vou ser assim. Exatamente. E não necessariamente, né, eu vou lhe dar doutora Adriana? Exemplo. Adoro exemplos. Meus pais não são... Meu pai é falecido, não teve diabético. Minha mãe não tem diabetes. Meus avós são falecidos, não tiveram diabetes. No meu mapeamento genético, eu tenho 6 polimorfismos pré-dispõem a diabetes. Ou seja, eles não tiveram diabetes porque eles tinham estilo de vida protetor. Mesmo sem ter acesso ao manual, porque na época não existia essa tecnologia, eles tiveram um estilo de vida que fez com que eles não se desenvolvessem. Aí, qual é a minha responsabilidade? Cuidar. Se prevenir. Exatamente. Né? Eu tenho que ler meu manualzinho para também não ficar diabética no futuro. Não desenvolver a doença. É possível, digamos assim, estacionar, né, alguns problemas. A ideia da nutrição é essa. É você tentar retardar ou estagnar o processo. Perfeito. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano.
Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, seguindo aqui com o nosso café. Vamos tomar, doutora Vamos. Adriana, senão esfria. Deus o livre. Mas café frio também faz. Tem gente que prefere frio, gelado, Tem né? gente que prefere gelado. E a gente usa muito uma expressão aqui no Ceará, gastura. Quando a gente come algo que não faz bem, aí diz que está com gastura. Então é a sinalização de que o nosso corpo, biologicamente, não está preparado para receber esse alimento. É assim? Isso pode ser momentâneo ou isso pode ser induzido. Por exemplo, você falou de mulheres acima de 40, né? Que é o meu caso. A proporção que a idade vai passando, a gente vai se expondo a vários antígenos, vamos dizer assim, a vários agressores do dia a dia. Isso também serve para os alimentos. Então, ao longo da vida, a gente pode passar a responder de forma inflamatória intestinal, por exemplo, que é a história da gastura, né, do tubo digestivo, para alguns alimentos. Eu sempre comi pão e fiquei ótima. Mas agora eu sinto que quando eu como pão, eu estufo. Fica aquele peso. Ai. Ou eu não sei o que é. Eu estou comendo igual eu comi a minha vida inteira. Mas engordando. Mas de um tempo para cá eu dei para engordar. Não mudei a quantidade, eu estou me sentindo inchada, ou eu passei a ter dor de cabeça sem parar, ou dor em articulação. Aí o pessoal diz, é a velhice. E pode não ser. Porque é velho, faz isso, mas eu posso passar por a velhice sem isso. Sem isso. Isso pode ser uma hipersensibilidade específica a determinado alimento. Então, o nosso corpo produz um tipo de anticorpo na pele e na mucosa do intestino, que é o IgG, que ele responde de forma retardada, ele é meio lentinho para dar resposta, mas ele responde de forma inflamatória para determinados alimentos, por exemplo, que a gente tenha contato. O glúten, ele é danado e ele está famoso por conta disso. Muita gente aparece agora com, como chama, intolerância à lactose, né? Intolerância à lactose. A intolerância à lactose, ela pode ter uma base genética, que pelo teste do DNA a gente consegue ver. Mas a intolerância, o glúten é uma proteína, porque a lactose é um carboidrato. Então, as proteínas, elas respondem, o nosso corpo responde com antígeno IgG, mas de forma mais fácil da gente mapear, da gente enxergar. Então, a lactose tem exames, tem o exame do DNA, por saliva para a gente ver, ou exames um pouco mais doloridos, que é de resposta respiratória, tipo você comer a lactose e esperar o teu corpo reagir. Eu prefiro o DNA. E o DNA para lactose é inclusive, um dos mais tranquilos de ser feito e rapidinho, e a gente identifica. Mas o das proteínas, como a proteína da carne e a proteína do leite, que muita gente não sabe, não é só a lactose do leite que dá hipersensibilidade, a proteína do leite também. O glúten, a gente faz com uma gotinha de sanguinho na ponta do dedo e já mapeia 53 alimentos que possam estar te inflamando temporariamente. Que orientações, como nutricionista e gerontóloga, a senhora daria para a gente viver mais, com saúde, bem? Bebe bastante líquido, faz atividade física respeitando o seu corpo, alimentação mais variada possível, fraciona ao longo do dia. Aquela coisa que vocês escutam toda hora alguém dizendo, come de 3 em 3 horas. Isso, em tese, não funciona para todo mundo, mas funciona para a maioria. Então, vale a pena você respeitar e comer várias vezes, principalmente quem tem maior propensão à obesidade. É muito comum o FTO, o polimorfismo no FTO, essa sopa de letrinha, é um dos genes, tá? Ele é comum em 90% das pessoas que têm obesidade, 98% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica. E ele é um polimorfismo relacionado a maior vontade de petiscar e pior sensação de saciedade. Então, assim, provavelmente, se você está acima do peso, você pode se beneficiar fracionando mais a alimentação para não ter essa vontade de petiscar. Comendo mais folhas, mais verduras, comendo alimentos que não sejam fritos, seja mais grelhado, cozido, ensopado. Evitar, né, essas gorduras. Exatamente. Aí, só para a gente concluir, ficou aqui uma curiosidade. Você fez lá o mapeamento da
Da Tânia, Ai, né? meu Deus. E você disse que já passou dos 40. Eu Você já passei. Já fez meu. E qual é a... Você tá mais não, jovem ou mais... Não fiz o telômero ainda. Não fez o telômero Me cobrou ainda? bem. Vou fazer meu telômero, vou fazer meu telômero. E aí a gente combina para eu te contar. Pronto, quero saber. Doutora Adriana, a senhora está nas redes sociais? Estou sim. Como é que a gente pode lhe seguir? Você dá Por dicas favor. lá? Então Eu deixa dou aí dica o do Instagram. receita, @Adriana_Bacelo, ou da clínica, me sigam lá também, @clínica_lê_chantier, tá? Acho que a gente coloca, Tem os caracteres, o seu Oscar vai Isso. colocar aí, fica tranquila, porque nós também estamos nas redes sociais. A gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Já tô seguindo. Se inscreve lá e tem o meu Instagram, Ian Gomes Jornalista. Você também me encontra no Facebook, encontra nas redes sociais e aqui no Viver Mais. Terminou, doutora Adriana. Ai, Vamos que nos pena, cuidar. tava tão gostoso. Brindando aqui com café, que Isso. faz bem, né? Um Muito brinde à bem. vida, foi uma alegria conhecê-la. Eu que agradeço. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.